Oi gente, tudo bom com vocês? A receita de hoje é a pedido de vocês. Deixei na comunidade ali uma enquete de qual receita vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal nesse período natalino. E vocês escolheram o panetone de liquidificador. E essa massa dá para você fazer tanto tradicional como o chocotone e outros sabores que assim você queira também incrementar o seu panetone. Ele é super fácil de fazer, você pode também colocar em uma embalagem assim ó, bonitinha e está comercializando. Eu vou falar para vocês quanto eu gastei para fazer esse panetone de liquidificador. Eu quero te mostrar o passo a passo dessa delícia que é super fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa. No meu liquidificador, eu vou colocar 300 ml de água morna, 6 gemas, se você quiser pode passar por peneira, meia xícara de açúcar, o açúcar da sua preferência, meia xícara de manteiga ou margarina, e aqui eu vou bater ele por 3 minutos aproximadamente. Pronto, já bateu aqui os 3 minutos e aqui agora eu acrescento 20 gramas de fermento biológico seco, que é o mesmo que 2 colheres de sopa rasa. E aqui eu vou bater mais 1 minuto. Pronto. Com o liquidificador já terminamos. Agora vamos colocar todo esse líquido. Olha que coisa mais linda. Na minha tigela. Vou colocar a essência de panetone. Eu estou colocando 2 tampinhas, que é o mesmo que 2 colheres de sopa rasa. Mas a essência é a gosto. Uma colherinha de sal. Aqui eu vou misturar. Já vou colocar a farinha de trigo. Eu utilizei nessa receita foram 4 xícaras de farinha de trigo, mas isso pode ser que você use um pouco mais ou um pouco menos aí na sua receita. Eu vou mostrar para vocês o ponto dessa massa de panetone. Aqui vou acrescentando a farinha até atingir o ponto. E sempre assim, ó, coloque a farinha aos poucos, porque quanto mais você mexe essa massa, mais fofinha ela vai ficar. Se você tiver também uma batedeira daquela planetária que tem um gancho, você pode também estar utilizando ela. Eu gosto de mexer na mão. Observe como eu faço esse trabalho aqui, ó, sempre trazendo a massa, trabalhando nesse ponto. Ela vai levar farinha ainda, mas eu gosto de trabalhar ela assim molinha. Você bate aqui, ó, por uns 2 ou 3 minutos, para a massa ficar bem elástica. Olha, tá vendo como ficou elástica? Aqui agora eu vou colocar mais um pouco de farinha, porque ela tá mole ainda. O que influencia a diferença na textura da massa é o tamanho da gema, é a textura da manteiga. Às vezes a manteiga tá um pouco mais líquida, então vai pegar um pouco mais de farinha. Se a farinha for um pouco mais seca ou um pouco mais úmida, depende muito do tipo da farinha, tudo isso vai influenciar na sua massa e na quantidade que você vai colocar de farinha. Por isso que é importante você observar o ponto da massa. Tá vendo? Olha que massa mais linda! Ela fica uma massa assim, ó, bem elástica. Aqui agora vamos levar ela para descansar. Vamos limpar aqui toda a colher, vou cobrir com um plástico filme e vou deixar num lugarzinho abafado até ele dobrar de volume.
e já volto com vocês. E a nossa massa, minha gente, coisa mais linda, já descansou, ela dobrou aqui de volume, ó. Vamos tirar aqui um pouco desse ar que está nela. Olha que coisa mais, parece um sorvete. Bem elástica, tá vendo? Esse é o ponto do panetone. Aqui, se você quiser colocar um pouquinho de farinha ainda, você pode. Mas aqui já dá para fazer o nosso panetone. Vamos dividir essa massa aqui ao meio. Você pode também dividir em 4 partes, se quiser fazer panetones de 500 gramas. O meu panetone aqui, ele deu quase 700 gramas. Fiz 2 panetones. Então, essa quantidade dá para fazer 4 panetones de 500 gramas. Pronto, aqui nessa parte vamos colocar as uvas passas e as frutas cristalizadas. Essas uvas passas não precisa hidratar ela porque a massa é mole. E aqui eu estou utilizando no total de 1 xícara. Aqui mexemos bem, ó, para ficar bem incorporado, e já vou colocar na minha forminha. Essa forminha aqui eu mesmo que faço aqui em casa. Eu vou deixar o link aí para que vocês vejam o passo a passo de como fazer essas forminhas de panetone em casa. Caso você não encontre aí na sua cidade as forminhas apropriadas para panetone. E sempre que você for colocar na forma, não enche a forma demais não. Sempre coloca até a metade dela, porque ela ainda vai crescer. E depois que você assa, ele cresce mais um pouco. Então sempre coloque na metade da forminha. Essa minha forminha aqui, ela dá mais de 600 gramas. Eu pesei depois de pronto e ele dá 700 gramas de panetone. Ou seja, se você tiver a forminha menor, aquela que é de 500 gramas, dá para fazer com essa massa aproximadamente 4 panetones. No meu caso eu fiz 2, mas foi 2 grandes, tamanho família. Pronto, já vou colocar aqui na minha assadeira para ele descansar enquanto eu vou preparar o outro. Esse de chocolate eu vou usar esse bloquinho de chocolate que a gente encontra com facilidade aí no mercado. Ele está em temperatura ambiente. E aqui com a ajuda de uma faquinha, vamos cortar aqui os pedacinhos irregulares mesmo, para estar colocando no nosso panetone, ou seja, chocotone. E aqui ó, eu vou colocar numa tigela e vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para ficar assim empanado, porque isso vai dificultar ele descer na massa e ficar toda no fundo. Vou colocar já uma quantidade aqui na massa. E aqui a gente vai incorporar junto com a massa. Olha que coisa mais linda essa massa, minha gente. Observe, minha gente, viu a textura dessa massa. Se tiver alguma dúvida, minha gente, volte o vídeo, veja tudo de novo, não perca nenhuma dica. Pronto, aqui agora eu vou arrumar na minha outra forminha. Vou colocar metade da massa. E aqui eu vou espalhar bem no fundo, ó, para não ficar com bolha de ar. E aqui no meio vou colocar uns pedacinhos de chocolate. Você pode colocar o chocolate todo na massa, misturar, e você pode fazer dessa forma também. Colocar um pouquinho de massa e a camada de chocolate. Fica a seu critério. E o chocolate também é a gosto. Se você quiser colocar gota de chocolate, fica à vontade. Tem aquelas moedinhas também de chocolate. Eu utilizei esse aqui como opção para vocês. E aqui eu vou colocar esse aqui em cima. E a quantidade de chocolate também é a gosto. Eu coloquei só um bloquinho porque eu não gosto muito doce não.
E aqui você vem mergulhando ele assim um pouquinho, ó, para ficar bem coladinho com a massa, porque a massa vai crescer ainda, então para não correr o risco desses pedacinhos de chocolate ficar solto. Pronto, aqui agora vamos levar para descansar até ele dobrar de volume. E sempre assim com a ajuda de uma assadeira. Já volto. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Agora tem aquele truquezinho que eu mostrei no último panetone. E aqui também a gente faz da mesma forma. A gente coloca um pouquinho de manteiga, ó, no centro dele. Não precisa dar o corte porque a massa é mole. Se fosse aquela massa que a gente trabalha na bancada, aí a gente faria um corte. Mas isso não precisa não. Eu quero que você observe também que o meu panetone ele cresceu um pouquinho demais. Quando você deixar o seu descansar, deixe um dedinho faltando para ele chegar na borda, viu? Porque no forno ele vai crescer mais um tantinho. E o meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus e vou levar ele passar até ele ficar totalmente douradinho em cima. Já volto. E o nosso panetone, minha gente, já ficou prontinho. O panetone de liquidificador, super fácil, rápido de fazer, não tem dor de cabeça, vocês vão fazer tranquila na sua casa. E o meu custo final foi de R$20 para fazer esses dois panetones. É um tamanho família, cada um deles pesa 700 gramas. Você pode também estar fazendo aquelas forminhas de 500 gramas que vai dar 4 aproximadamente. E aí você pode estar embalando bonitinho e estar oferecendo para os seus amigos para estar ganhando um dinheirinho aí nessas festas de final de ano. E como ele também não tem conservante, a durabilidade dele é de aproximadamente 7 dias. Eu vou abrir ele agora para você ver a textura dessa massa. Como eu gastei R$10 para cada panetone aqui na minha região, possa ser que na sua região você gaste um pouquinho menos ou um pouquinho mais. E levando também em consideração que é um produto artesanal, livre de adição de produtos químicos, conservantes, corantes. Então isso também deixa o produto mais valioso. Então a sugestão de venda é de aproximadamente de R$20 a R$25, porque ele é um panetone tamanho família. Se for aqueles de 500 gramas, que seria R$5 o custo para cada um, repito, aqui na minha região. Aí eu posso estar vendendo de R$10, R$12 cada um. Olha essa massa, ela é bem úmida, minha gente, ó. Eu vou amassar aqui só para vocês verem a umidade dela. E muito deliciosa. Ela não é muito doce, porque nessa massa ela só leva meia xícara de açúcar para os dois panetones. Então não fica uma massa muito doce. E eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês tenham gostado da receita de panetone de liquidificador. Eu vou deixar aqui no final da tela outras receitas deliciosas também que vocês vão amar. Cheiro no coração e até a próxima. Tchau!